voltados sempre para a neurociência, ou seja, as bases da PNL, e também com ferramentas e estratégias de gestão. Então hoje nós vamos estar falando de um tema o qual ele trata sim dessas abordagens da neurociência, da PNL e como o neuromarketing se comporta, mas também algumas ferramentas de administração de negócio para que possamos de uma forma ou outra fazer esse paralelo e saber como utilizar dentro dos nossos processos empresariais, correto? Porque afinal de contas somos sim seres sociáveis, ou seja, temos questões de comportamentos pessoais, mas também possuímos as questões profissionais, ou seja, os nossos resultados nas empresas, nas organizações, como gestores ou como líderes ou pessoas que se envolvem com o mercado como um todo, ok? Eu vou falar de algo que é bem repetitivo, as pessoas sempre dizem, novamente esse tema tal. Contudo, é um tema que ele poderia se dizer até que ele é simples, em virtude do número de abordagens existente, mas que não é fácil e a gente não percebe uma execução tranquila dentro das organizações, que é o famoso planejamento. E o planejamento com foco negocial, com o foco de relações de negócios, principalmente com clientes, ou seja, na área comercial. Por que eu falo do planejamento? Primeiro porque quem de nós já não promoveu uma reforma de uma casa, uma melhoria dentro de um processo e muitas vezes não traçou, ou seja, não fez um esquema, não fez um projeto propriamente dito. Eu sempre falo da questão das reformas de casas, né? Eu já fiz uma que era para demorar 2 semanas, eu levei 3 meses. Ou seja, não havendo planejamento, não havendo a estrutura propriamente dito do que eu queria, as coisas vão acontecendo e nós automaticamente vamos resolvendo problemas e muitas vezes não conseguimos daí dar conta ou se abre muito o leque na questão de como conduzir o processo propriamente dito. Por que eu falo do planejamento? Primeiro, porque nós atendemos clientes e eu pergunto como que você analisa, quais são as bases e as diretrizes que você tem para a questão relacional com os clientes. Por que eu falo isso? Primeira questão, que os nossos clientes, eles têm ela tem uma condição chamada dos comportamentos deles. E o que são os comportamentos? Comportamentos são os valores que influenciaram toda essa construção da ordem pessoal, ou seja, da sua construção de personalidade e tudo mais. Quando falamos em coaching, normalmente nós avaliamos questões espirituais, questões sociais, econômicas, físicas, profissionais, financeiras, ou seja, espirituais. Todo esse grupo que de uma forma ou outra vem construindo a personalidade deste profissional. Ou seja, ele é impactado por essas dinâmicas as quais vão traçar ou vão estabelecer, poderíamos dizer, nortes, correto? Pressupostos para que ele possa realmente se tornar tanto uma pessoa melhor como um profissional melhor também, correto? Então a primeira coisa, todos nós temos uma história. Cláudia, Maria, Silvia, Denise, Anderson, todos nós temos esses conceitos que nos influenciaram. São os valores que nos fazem seres humanos, correto? Então a primeira coisa que nós temos que entender é que não existem clientes iguais, porque todos têm vários influenciadores, vários motivadores para efetivamente ter uma relação, seja social ou seja negocial. Outra situação, e aí que é importante o planejamento com relação aos clientes, é o aprendizado. E aí nós estamos falando das questões cognitivas, correto? Antônio, então pense, quando nós falamos da PNL, lembre-se que para a parte de aprendizado é muito comum se falar a questão dos sistemas representacionais, que é visual, sinestésico, auditivo, lembrando que nós temos depois o inespecífico, certo? O digital e o diálogo interno. Mas os 3 principais canais representacionais, sinestésico, auditivo e visual, são os meios pelos quais as pessoas aprendem.
Então os nossos clientes também têm isso. Por isso que quando eu falo em planejamento com ferramentas de negócio e ferramentas da neurociência, afinal de contas, eu preciso mapear estruturas de atendimentos, os quais analisem valores comportamentais dessa base de clientes e, ao mesmo tempo, também formas de aprendizados e como eles interagem dentro das questões relacionais, correto? Então, já temos aqui um primeiro pressuposto chamado comportamento e um segundo pressuposto chamado aprendizado ou relações cognitivas. Outra situação que deve ser entendida é que os nossos clientes, eles automaticamente têm uma forma correta de desenvolver uma empresa. O que eu quero dizer com isso? Alguns clientes, eles desenvolveram as suas empresas, as suas relações de negócio, pensando, estruturando, imaginando, ou seja, criando um planejamento de ação, correto? A gente chama de plano de negócio. Outros criaram suas empresas por uma questão de necessidade, não de oportunidade. Estavam, no momento, precisavam gerir negócios, precisavam buscar receitas, e aí, por consequência, construíram essas empresas e deram certo efetivamente. E existe uma terceira variável, correto, Anderson, que impacta, que são os clientes que construíram seus negócios ou herdaram seus negócios, os planos sucessórios, Samuel, os quais eles desenvolvem já uma empresa que já tem uma tradição vinda, correto, já da questão familiar. Então percebam que os nossos clientes, eles podem comprar os mesmos produtos e os mesmos serviços. Contudo, só nesse momento, nós temos que entender que o nosso planejamento tem que avaliar, primeiro, questões comportamentais. Isso está diretamente aos filtros, correto? As pontes de significado que impactam da relação de negócios deles, que são os valores deles. Outras situações, formas cognitivas de aprendizado, ou seja, como que eles estabelecem o aprendizado, como eles recebem as informações. E o terceiro momento são suas histórias de como as suas empresas, os seus eventos empresariais surgiram dentro de uma cadeia de negócio. Lembrando que ainda, veja que você pode ter uma empresa planejada de alguém que veio de uma grande empresa, ou seja, de uma empresa considerada grande empresa, ou alguém que planejou uma empresa, mas não tem uma tradição de grande empresa, veio de uma média empresa ou de uma pequena empresa. Por consequência, essas pessoas terão modelos e sistemas diferentes. Por que eu quero comentar isso? Porque dentro das análises estratégicas de negócio, nós temos que entender o Éder, William, Marcelo, Denise, que os nossos clientes, os profissionais que interagem conosco, eles têm o que nós chamamos de culturas organizacionais. E as culturas organizacionais, elas são baseadas por esses pressupostos. Por isso que, quando criamos dentro dos nossos sistemas de marketing, sistemas de gerenciamento estratégico de negócio, não podemos querer tratar todos os clientes de uma forma fria e única, correto? É claro que a espinha dorsal do evento é o mesmo. Contudo, as peculiaridades de cada cliente precisam ser abordados para que eu possa, dentro do que nós chamamos de excelência ou de um melhor relacionamento negocial, atendo às expectativas dentro das características e dos padrões dos próprios clientes. Esta forma de se pensar, ela vem agora nos últimos anos, onde sim que nós unimos três grandes conceitos nos modelos de competências de gestão. O técnico, tradicional, o comportamental e agora o que nós colocamos do empresarial. Sendo que o comportamental ele tem uma variável denominada sensorial. Não é apenas os comportamentos, mas as manifestações que esses clientes sentem ou eles externam dentro das suas relações de negócio. Correto? Então percebam, quando a gente fala em planejamento, a gente fala em negócio, que é muito mais complexo do que simplesmente você fazer
planos de ações e achar que todas as pessoas vão ser absorvidas de uma maneira única. É claro que elas são impactadas na grande maioria, mas suas estruturas peculiares precisam ser entendidas. Para se participar, vamos dizer, tendo mais uma nova ferramenta de gestão, Rita, é importante, Carlos, lembrar que, além disso, nós precisamos entender os nossos clientes dentro da curva ABC. O que é a curva ABC? A curva ABC é uma estratificação do negócio, uma estratificação dos clientes, os quais eu percebo os impactos financeiros que esses clientes têm em relação às minhas receitas brutas, ao meu faturamento propriamente dito. Claro, e é óbvio, senhores, que todos os clientes são maravilhosos, são importantes. São todos os clientes da base A, que são os grandes clientes, são os maiores faturamentos, e um pequeno percentual, os da base B, que são um percentual médio com faturamento médio, e o da base C, que são muitos clientes com faturamento menor. Todos são importantes dentro dos níveis de relacionais que nós temos para atendimento de mercado. Contudo, precisamos entender que as políticas de negócios, as formas de atendimento, precisam necessariamente contemplar esses impactos financeiros que existem nos nossos clientes. Então, quando falamos em vendas, quando falamos em neuromarketing, quando falamos em gatilhos, sim, comportamentos, sim, aprendizado, sim, valores comportamentais de como foram construídas suas unidades de negócio. E sim, claro, a estratificação do negócio dentro da segmentação da curva ABC de gerenciamento de impactos financeiros. Por quê? Esses clientes precisam ter políticas de relações adequadas junto aos valores, ou seja, ao que eles representam na minha unidade empresarial. Correto? Tereza, Ellen, todos sejam bem-vindos. Desculpe se eu não falar todo o nome de todos, mas sejam bem-vindos e pode ter certeza que é muito legal poder estar compartilhando e trocando informações com vocês. Então vejam que planejar se faz necessário, não, é fundamental, porque nós precisamos entender toda essa influência, essa magnitude de informações para conseguir efetivamente prestar um bom serviço. Além disso, outra situação é que por mais que nós tenhamos clientes A, B e C, ou seja, que está diretamente ligado aos impactos, aos volumes de negócio, nós precisamos ter uma outra conotação na relação comercial, que é quais são os níveis e as estratégias de atendimento dentro das minhas bases de negócio. Por quê? Nós podemos ter clientes que são abastecedores, nós podemos ter clientes que são revendedores, outros que são estratégicos, outros que são influenciadores, quer dizer, dentro da relação de negócio, eu preciso saber qual que é o posicionamento estratégico, Márcia, Douglas, que esses clientes têm, correto, Murilo, na minha gestão de negócios. Por quê? Se eu tenho um atacadista, o que esse atacadista representa e como que ele representa? Se eu tenho um atacadista, talvez eu tenha um grande volume de negócio, mas eu posso ter um cliente estratégico, Robertson, que não tem um grande volume de negócio, mas é necessário eu estar presente em virtude da formação estratégica de conceito de marca. Então percebam que quando nós estamos falando em análise mercadológica, precisamos sim utilizar essas ferramentas da base da neurociência, ou seja, da estrutura da neurociência, e interagir com aspectos técnicos, correto, de análises críticas e gerenciais para cruzarmos as informações e aí sim estabelecer os melhores planos de ações dentro das realidades de cada mercado, de cada segmento. Correto? Porque esses valores, eles impactam muito nas empresas
e na forma como a sua organização é vista no mercado, correto? Então, para que a gente possa, como diz, trazer mais alguns conceitos, eu acho que é importante também lembrar, eu tenho certeza que é importante lembrar que dentro da régua de liderança, ou seja, quando nós estamos falando de gatilhos ou aspectos que influenciam os nossos consumidores, os nossos clientes, é legal a gente falar de 4 grandes verbos dentro da régua de liderança. Então nós temos 4 grandes verbos que definem as estruturas de como eu me relaciono com os meus clientes quando eu estou tecnicamente interagindo com eles. O primeiro verbo é o verbo comunicar. Ou seja, existe uma base de clientes, uma base de pessoas que eu comunico determinada informação. Já outros clientes eu preciso vender a informação, correto? Então, uma base de clientes eu comunico e ele automaticamente recebe muito bem essa informação. Outros, eu necessito vender a informação. Já existe o terceiro verbo, que é o consultar, correto? Ou apresentar. Então, nesse momento, já são clientes os quais eles precisam interiorizar e processar a informação de uma forma mais tranquila, correto? De uma forma ao qual eles processem e façam as análises críticas. E o quarto modelo de cliente, que a régua comenta, é o cliente o qual você agrupa informações e disponibiliza esses conteúdos para que ele possa ter as tomadas de decisões propriamente dito. Temos uma pergunta aqui que diz assim: planejamento está ligado direto à organização dos processos? Bem, lembre-se que processos, correto, é uma estrutura do que está sendo feito. Ou seja, quando você fala em processos, automaticamente você está dizendo em algo o qual eu vou executar, correto? O planejamento, você tem vários tipos de planejamento. O planejamento é a visão do que eu quero, correto? Como que eu quero atingir determinada região? Isso é, o conceito macro é o planejamento. As ações, certos, elas são ferramentas que vão executar atividades que aí podem ser processuais, tanto a nível operacional, estratégico ou tático. Lembrando que dentro de um planejamento nós temos 3 grandes conceitos, correto? Então, lembrando que quando eu planejo, eu sempre falo do planejamento na questão da visão, missão e objetivo das empresas. Todo planejamento ele tem que estar necessariamente atrelado à missão da empresa. A gente percebe algumas atividades atividades fora da visão sistêmica organizacional, feita por alguns funcionários ou alguns colaboradores, os quais eles não estão em sintonia com a organização, ou seja, com as ideias macro da empresa. Lembrando que planejamento a gente tem uma visão macro e depois vai automaticamente estabelecendo todos os indicadores dentro dos módulos da organização para que a soma dos módulos me dê o efeito total, correto? Então, essa é uma parte técnica. Agora, essa parte técnica, quando eu estava falando lá dos verbos, eu tenho que entender que algumas pessoas, se eu comunicar essa informação, para ele vai ser tranquilo. Para outros, eu vou precisar vender essa ideia para que o planejamento ocorra. Para outros, eu já vou ter que consultar e apresentar para que seja absorvida a ideia. E para outros, eu agrupo as informações e, por consequência, eu tenho as ações. Por que a gente fala disso na relação dos clientes ou nas relações de negócio? Entender ferramentas comportamentais, neurológicas, elas são fundamentais. E trabalhamos com isso, fazemos consultoria disso, fazemos coach disso. Mas você precisa estruturar, sim, ações às quais te deem suporte, como processos, correto? Como ferramentas, né? Porque lembrando que nós temos ferramentas, nós temos técnicas e nós temos métodos, correto? Para que possamos aí sim atingir os resultados os quais almejamos. Para que também possamos
fechar esse conteúdo, mesmo sendo bastante extenso, e eu sei que existem vários questionamentos, lembrar que dentro do grid de liderança existe um outro aspecto que é muito importante. As pessoas têm tradições, as pessoas são impactadas por seus valores, as pessoas têm processos cognitivos de aprendizado, as pessoas criaram suas empresas dentro de seus valores, sejam de oportunidades, sejam de necessidades, sejam de sucessões. Essas empresas têm posicionamentos mercadológicos conforme os seus volumes de negócios e suas representatividades dentro do mercado. E, ao mesmo tempo, cada um processa, ou seja, responde conforme uma ação, certo, cerebral para o impulsionamento de motivadores. Mas existe também uma outra relação que é fundamental dentro dos nossos clientes e nossos processos de negociação. Quando nós estamos falando com clientes, alguns clientes eles dão mais importância aos procedimentos, ao produto, às especificações técnicas. Outros clientes dão mais importância às relações pessoais, ou seja, comportamentais, aos modelos de interações que existem entre os negociadores. É claro que os dois profissionais, as duas empresas, ou a empresa tendo diretores com comportamentos diferentes, todos almejam lucros. Isso é importante. Contudo, é importante, Cláudio, entendermos, Ticiane, a questão é qual é o principal motivador, o que é mais importante na razão de valores dessas pessoas. Muitos, eles decidem por questões processuais, procedimentais, de produto, visões técnicas. Outros precisam do amparato da segurança mais a nível sentimental, correto? Milena, para que possamos entender isso de uma forma, Tereza, prática, seria mais ou menos colocar um gráfico aonde, em um determinado eixo, existem pessoas que respondem mais pela parte processual, existem outras que respondem mais pela parte pessoal, correto? Quando nós estamos interagindo com consumidores, com clientes, precisamos entender quais são os gatilhos principais, quais são os aspectos que são decisores no seu processo de fechamento de negócio. Vani, por que isso? Porque a partir do momento que eu entendo essa relação de valores, eu consigo o que é tão comentado dentro dos processos de treinamento de coach ou de PNL, que é a questão do rapport. Você estabelece rapport quando você consegue entender e visualizar toda essa configuração, correto, que impactam, sejam os clientes em questões pessoais ou em questões profissionais, correto? Para que aí sim você esteja sustentado para prestar o que nós chamamos de um atendimento de excelência. Pessoal, quero agradecer as perguntas, a todos que estão aqui, são inúmeras pessoas que estão online conosco, nos interagindo, nos mandando joinha, e é isso que a gente quer. Ninguém aqui quer dizer que existe apenas uma única forma de se prestar uma determinada ideia e de resolver uma determinada questão. O importante é podermos interagir, trocar informações e, acima de tudo, entender que o conhecimento ele é amplo, mas que, acima de tudo, quando estamos abertos a poder entender novos aspectos, Romualdo, com certeza, Cláudio, vamos ser diferenciadores no mercado, correto? O Instituto tem agora quinzenalmente esse bate-papo, essas lives, e as quais sempre estaremos trabalhando, sim, questões da neurociência, do coach, da PNL, correto? De aspectos de neuromarketing, mas, ao mesmo tempo, fazendo essa ligação dentro dos nossos sistemas de negócios, ou seja, como que podemos interagir ou como que podemos potencializar essas ferramentas para atingir melhores resultados, correto? Lembrem que estaremos tanto no Facebook, também como no Instagram.
curtam nossas páginas, nossas mídias sociais no Instagram, interajam lá, sempre estamos postando essas informações. Este material aqui vai também para o nosso canal de YouTube, existem vários vídeos lá falando sobre rapport, sobre administração de conflitos, sobre condicionamento neuroassociativo, ou seja, cliquem lá, sigam-nos lá também no YouTube, deem um joinha e esse material também estará lá para que vocês possam rever, interagir e aí caso queiram também mandar perguntas, teremos o maior prazer de atendê-los. Lembrando que no dia 10/9 estaremos novamente com outro tema, interagindo, trocando informações e lembrando, né, o melhor ainda sempre está por vir. Muito obrigado, valeu, yes e um abraço.